Fala galera, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre as ideias de equações e inequações trigonométricas. Para começar a nossa aula de hoje, eu tenho que deixar bem claro com vocês que você precisa ter de fato um excelente domínio sobre a ideia da circunferência trigonométrica, pois ela é o recurso mais importante para nos ajudar a responder sobre equações e inequações trigonométricas. Claro, você vai ver que lá depois do nosso estudo de funções, das funções trigonométricas, você também conseguirá visualizar isso de uma maneira também um pouquinho mais fácil, talvez até mais rápida em alguns momentos, tá? Mas antes disso, ou também independente disso, é muito importante que você tenha esse domínio da circunferência trigonométrica, principalmente no que diz respeito aos ângulos notáveis, 30, 45, 60 e todos os simétricos deles que estão compostos e distribuídos na nossa circunferência trigonométrica. Por que isso é importante ou por que isso é necessário? Porque veja, no momento em que eu vou resolver uma equação trigonométrica, eu vou estar resolvendo um desses casos, um deles, tá? Eu vou estar resolvendo ou no momento em que eu estou falando de um seno de um determinado ângulo, ou o cosseno de um determinado ângulo, ou a tangente de um determinado ângulo igual a alguma coisa fixa, algum valor assumido por ele. Normalmente esses valores que apareceram assumidos por esse seno, cosseno e tangente são os valores exatamente dos ângulos notáveis por causa do domínio que você precisa ter. Então normalmente aqui vai aparecer meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, dependendo de qual razão trigonométrica você está falando. Então, por exemplo, hipoteticamente, imagine que você vai responder uma certa situação dessa. Seno de x igual a A. Primeira coisa, você vai pensar, eu estou procurando um ângulo cujo seno vai dar A. Mas se eu estou procurando um ângulo cujo seno vai dar A, então o que é que eu estou tentando visualizar? Quem eu estou procurando? Eu estou procurando lá na minha circunferência trigonométrica, e aí eu vou lá no meu eixo dos senos, localizo o valor A, na busca, eu vou supor que ele é positivo, então ele ficaria localizado aqui. Logo você vai achar um ângulo que se encontra aqui, que seria esse percurso aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Mas você também observa que também há a existência de um outro ângulo aqui, que nesse momento seria o simétrico de alfa no segundo quadrante. Tá vendo que você precisa ter essa visualização? Mas quem seria o simétrico de alfa lá no segundo quadrante? Seria π menos alfa, ou 180 menos alfa. Então você acabou de descobrir quem são os tais ângulos que fazem isso acontecer. Percebe que isso é bem simples quando você tem esse domínio da circunferência trigonométrica? Um dos ângulos que você procura é o alfa, e o outro ângulo que você procura é o quê? Π menos alfa, ou 180 menos alfa. Obviamente, a ideia das equações trigonométricas, elas estão associadas a números reais, na verdade, está buscando um ângulo, que tem a caracterização de ser mais número real. Portanto, as suas respostas para equações e inequações trigonométricas, provavelmente todas elas aparecerão ou em números reais, dependendo de como está o ângulo de rotação, ou também aparecerão como radiano, obviamente. Na verdade, todas estarão em radiano, de modo geral, Então, por exemplo, quem seriam os ângulos aqui que eu estaria procurando? Um deles seria o alfa e o outro deles seria o π menos alfa nesse momento. Claro, tomando cuidado se você está falando do ângulo da primeira volta, porque você sabe que você pode girar à vontade na circunferência trigonométrica. Se você tiver que ficar girando, então você tem que falar de todos os ângulos que param aqui. Mas todos os ângulos que param aqui, por exemplo, são ângulos que diferem desse só em voltas. Então você vem aqui e volta aqui. Então eu estou falando desse ou todos que param lá com a diferença de uma volta. Então K vezes π. Da mesma maneira aqui, Então, ou eu sou esse, ou eu sou todas as pessoas que param lá, com diferença apenas de volta. Então eu sou K vezes π.
Beleza? Pi não, desculpa. Vezes 2π, porque é uma volta, né? Completa. Eu estou voltando lá, estou com uma volta completa. Beleza? Pronto. Então, essa é a ideia das equações, de modo geral. Eu botei ali um exemplo hipotético do meu seno, mas poderia acontecer isso para o cosseno. Qual o cuidado que eu ia ter? Porque eu estou falando desse eixo. Então, por exemplo, imagine agora que você está com uma situação e que você chegou no momento, né, que você está buscando essa resolução aqui. Seno de π sobre 6 vezes t, onde t é a minha variável, tá? E está dando exatamente menos 1 sobre 2, certo? Então você vai fazer o quê? Você está procurando quem são os ângulos que fazem o seno dar menos 1 sobre 2. Ou seja, você está procurando os valores de t, que quando você colocar aqui, multiplicar por π sobre 6 e calcular o seno, ele resulta naquilo. É isso que você está procurando. Então, primeiro, inicialmente, você vai lá no seu círculo trigonométrico e identifica quem são esses ângulos, né? Então, você está falando do seno valendo menos meio, né? Se eu estou falando do seno valendo menos meio, estou nesse eixo, que é o eixo dos meus senos, né? O seno valendo menos meio está aqui. Então, para o seno valer menos meio, eu tenho que ser simétrico de quem? De 30, né? Que é o seno de 30 que dá meio. Então, eu estou falando do simétrico de 30 que está lá no terceiro quadrante, que seria o ângulo de 210 graus, que em radianos seria 7π sobre 6, né? E eu estou falando do ângulo também de 330, né? Que em radianos seria exatamente 11π sobre 6. Supondo que eu esteja só na primeira volta, né? Que esses ângulos estejam variando de 0 até 2π, certo? Então eu estou falando ou desse ângulo, então eu estaria dizendo que π sobre 6 vezes t, que é o ângulo momentâneo para cada t, em algum momento ele vai ter que dar 7π sobre 6. Isso só acontece se t for 7, né? Aqui também, né? Eu também estou dizendo que em algum momento o π sobre 6 vezes t precisa dar 11π sobre 6. E isso só acontece se o t for igual a 11, percebe? Então é bem tranquilo, desde que você tenha realmente um excelente domínio da sua circunferência trigonométrica, tá? Então mais um exemplozinho aqui, tá? Para a gente ir falar um pouquinho sobre as inequações, tá? Imagine que você agora está respondendo essa situação aqui hipotética, né? Você está caindo no momento em que a questão está lhe pedindo para que você calcule esse valor aqui, né? 3 menos a tangente de um determinado ângulo π sobre 2 vezes t, certo? Seja igual a menos 4, certo? Desculpa, menos 4 não, seja igual a 4, certo? Tá, aí você vai resolver como se fosse uma equação tradicional, né, do meu primeiro grau, tranquilo de responder, né? Então, o que é que eu iria fazer aqui? Eu iria isolar a tangente, né? Então, eu deixaria aqui menos tangente desse ângulo, que é π sobre 2 vezes t, vai ser igual a 1, quando eu passar o 3 para lá, né? Indiretamente, eu estou dizendo que a tangente exatamente de π sobre 2 vezes t vai dar menos 1, certo? Então você vai lá o quê? Você vai lá no eixo das tangentes, vai procurar onde a tangente está dando menos 1. Aí você vai lá, constrói aqui sua circunferência trigonométrica, constrói o seu eixo das tangentes, né? Aí lá no eixo das tangentes você localiza o menos 1, né? Você agora vai buscar quem são os ângulos, você vai lembrar que a tangente de 45 é a que dá 1, então você está buscando o simétrico de 45 que mora no segundo quadrante e o simétrico de 45 que mora no quarto quadrante, né? Esse simétrico aqui seria o 135, né? Que é exatamente o 3π sobre 4, né? Em radianos, e esse outro cara aqui seria o 315, que em radianos seria exatamente 7π sobre 4. E aí você está dizendo que esse ângulo aqui, ó, ele precisa assumir ou este, para que de fato
né, você tem essa igualdade verídica. Então você estaria dizendo que π sobre 2 vezes t, em algum momento ele tem que estar 3π sobre 4 para que a tangente resulte em menos 1. Aí você resolve esse probleminha aqui que é fácil, né? Ó, manda π embora com π, simplificando aqui, simplifica o 2 com 4 que daria 2, e o t que você procura é um t que é da forma 3 sobre 2. Esse é o primeiro t que resolveria isso, né? Lembrando que aqui tem vários t's que resolvem porque você está brincando de girar nessa diferença trigonométrica. O segundo t da primeira volta que resolveria isso é o momento em que esse ângulo assumir 7π sobre 4, né? Então esse cara seria aqui 7π sobre 4. Aí manda esse π embora com esse, dá para simplificar esse 2 e esse 4 sobrando 2. Então isso aqui vai dar 7 sobre 2. Percebe que quando você tem um bom domínio dessa diferença trigonométrica, essas coisas ficam bem fáceis de ser visualizadas e de serem encontradas e determinar os valores que você procura? Beleza. O máximo que pode aparecer numa equação trigonométrica, né, é exatamente quando você tenta ela aparecer meio que maquiada através de um processo de modificação do estilo da equação. Por exemplo, eu posso falar de uma equação de segundo grau cuja variável seja um seno, um cosseno, uma tangente, né? Então, por exemplo, né? Imagine aqui que eu esteja num determinado momento que eu estou resolvendo essa situação hipotética. 2 vezes o seno ao quadrado de π sobre 2 vezes x, tá? Menos o seno de π sobre 2 vezes x, né? Menos 1 igual a 0. Você está resolvendo essa situação hipotética. Né? Mas primeiro você observa que isso tem uma modelagem de uma equação de segundo grau. Portanto, você já aprendeu a criar métodos de resolver equações de segundo grau. Você tem que enxergar isso aqui como se fosse uma variável, né? Então, o que é que você está procurando? Eu vou lá, né, como você já aprendeu a cruzadinha, já tem um bom domínio da cruzadinha, né, você já consegue fatorar. Então, aqui você teria, na primeira linha, né, a fatoração desse cara que seria seno de π sobre 2 vezes x menos 1, que multiplica, né, que multiplica o quê? 2 vezes o seno disso, né, que é o seno de π sobre 2 vezes x mais 1. E isso igual a 0, né? Porque você fez a fatoração. Aí você está procurando agora o momento em que esse seno vai... que essa parcela vai dar 0, mas essa parcela aqui só dá 0 se o seno de π sobre 2 vezes x for igual a 1. Aí você vai lá no círculo trigonométrico e busca quem é o seno cujo o valor dá 1, né? É o seno de 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2. Então você vai estar dizendo que π sobre 2 vezes x em algum momento vai ter que dar π sobre 2. Portanto, o x que você procura seria 1. Né? E quem vai zerar isso aqui seria exatamente o momento em que o seno de π sobre 2 vezes x valer menos meio, né? Aí você volta para uma situação muito parecida com aquela anterior que a gente estava respondendo, né? Aí você vai lá na sua diferença trigonométrica, no seu eixo dos senos, localiza o ângulo menos meio. Lembra que para dar seno menos meio tem que ser simétrico de 30. Simétrico de 30 no terceiro quadrante é 210 graus, ou 7π sobre 6, ou 330, né? Então você tem que, tá vendo que você tem que ter esse bom domínio? Beleza. Então, quem seriam essas pessoas? Aí seria o momento em que o ângulo, esse ângulo vai assumir isso, né? E aí você teria que fazer essa igualdade, que é π sobre 2 vezes x igual a 7π sobre 6, né? E aí você vai mandar esse π embora, né? Vai simplificar esse cara com esse aqui, vai dar 3. E, portanto, o x que você procura é o x da forma 7 sobre 3, certo? Aí aqui faria a mesma coisa, né? Ó, π sobre 2 vezes x em algum momento vai ter que dar 11π sobre 6, certo? E aí, aqui você manda o π embora, aqui dá para simplificar por 2 sobrando 3, e o x que você procura da forma 11 terços. Claro que eu estou falando de ângulos da primeira volta, né? Mas perceba que a ideia de responder é sempre a mesma. Bom, e o que é que diferencia se eu agora estiver falando de uma inequação trigonométrica, né? Não estou mais falando de uma equação. E aí agora,
se eu estou falando de uma inequação trigonométrica, pelo nosso percurso de inequações, né, nós já compreendemos que nós vamos buscar intervalos que satisfazem aquilo, né? Ou quem são as pessoas que satisfazem aquela situação momentânea que você está buscando. Mas a ideia é muito parecida com a ideia das equações, tá? Com a ideia das equações, com o formato. Só basta que você tenha, de fato, uma boa visualização, né, do que nós vamos chamar do intervalo de busca, né? Porque o que vai mudar é que você vai buscar um seno, um cosseno, uma tangente maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual do que um número específico. É isso que você busca. Só que a ideia é muito similar à da equação. Por exemplo, imagine que eu estou resolvendo um momento que eu digo assim: eu quero o cosseno de x maior que a. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na minha circunferência trigonométrica, vou localizar o eixo dos meus cossenos, vou localizar o valor que vale a. Suponha que ele seja aqui. Tá, vamos supor que ele é aqui. Tá? Supondo que a nesse momento é negativo, né? Então você vai identificar que existe um ângulo aqui, que eu vou chamar ele do simétrico de um determinado desse alfa aqui, ó. Tá vendo esse alfa? Eu vou chamar ele do simétrico de alfa no segundo quadrante. Mas simétrico de alfa no segundo quadrante é de que forma? Π menos alfa, né? Mas também existe um outro ângulo aqui, que ele vai ser o simétrico desse alfa aqui, né? Normalmente são os ângulos notáveis, que são os facilitadores, né? Então, ele é o simétrico no terceiro quadrante, ele é da forma π mais alfa, né? Portanto, eu quero o quê? Eu quero um momento em que o cosseno é maior que a. Epa, então aqui já sei que não pode ser fechado, porque não pode ser igual a A. A é apenas um limitador, né? Então esse cara aqui não pode assumir A. Mas se eu quero ser maior que A, aí agora você vem aqui e pensa, ó, eu sou maior que A, então eu sou daqui para frente, ó, o cosseno. Porque isso aqui são os cossenos assumidos. Tá? Então vai ser no caso de A até 1. Aí você agora, depois que localiza isso, né? Porque primeiro é essa visualização que você vai ter que fazer. Depois disso, você vai começar a identificar quem são os ângulos que fazem isso acontecer. Aí você começa a girar. Você vai começar a girar, você começa em 0 graus, ou 0 radianos. E aí você vai começar a girar aqui e vai percebendo que esses ângulos satisfazem, porque o cosseno está aqui, tá vendo? Ó? Esses ângulos aqui, ó, satisfazem, porque o cosseno está aqui. Esse aqui satisfaz, porque o cosseno está aqui. Esse aqui também satisfaz, porque o cosseno está aqui, parará. Todo mundo aqui, até chegar aqui, satisfaz, ó, porque os cossenos estão aqui. Tá, então eu estou dizendo que quando o meu ângulo, que nesse momento está sendo o meu x, é maior ou igual que zero, porque eu comecei a girar, e menor do que esse ângulo aqui, ó, e menor do que π menos alfa, ele satisfaz. Ele é um conjunto de solução dessa inequação. Aí essas pessoas aqui não, ó. Porque essas pessoas são menores que A. Mas quando eu chego aqui de novo, ó, começa a girar a partir daqui, aí eu começo a ficar de novo maior que A, tá vendo? Os meus ângulos vão subindo, e eu vou ficando com cossenos maiores que A. Vamos embora aqui, parará, pererê. E se eu estiver girando até uma volta, eu vou chegar em 2π e vou parar. Então eu teria ainda, né? Então eu teria ainda também como solução os ângulos que são maiores, porque aqui não pode ser igual, do que π mais alfa, e os ângulos que são menores ou iguais a 2π, se eu estiver girando até lá, porque tudo isso você tem que ter cuidado de onde você está girando, né? Quais são os ângulos que podem ser assumidos por você. Mas percebe que a ideia é muito parecida com a ideia da equação? A diferença é que na equação você busca quem são os valores assumidos. Aqui você procura um intervalo de valores que podem ser assumidos, que fazem aquela inequação tornar-se verdade. Tá? Então, por exemplo, imagine que você está numa situação em que você está tentando buscar quando que o cosseno de um certo ângulo da forma π sobre 2 vezes x vale menos do que meio. Certo? Você está buscando isso. Suponha também que o seu ângulo está na primeira volta, né? Os valores são assumidos na primeira volta. O que é que você vai fazer? Bom, você vai lá no círculo trigonométrico, na sua circunferência trigonométrica, localiza o eixo dos cossenos, tá? Busca os ângulos cujo cosseno dá meio, pelo menos, para tomar como referência.
né? Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Os ângulos cujo cosseno dá meio, né? É o ângulo aqui de 60 graus, ou seja, π sobre 3, e o simétrico dele lá no quarto quadrante, que no caso seria 5π sobre 3. Como eu não posso ser igual, então aqui já sei que eu sou aberto e aberto, porque eu não estou podendo assumir o meio, eu sou apenas menos que meio, e aí eu vou e localizo lá onde o cosseno está dando menos que meio. O cosseno dá menos que meio para cá, ó. O cosseno dá menos que meio até aqui. Até aqui ele dá menos que meio, né? Ele vai de menos 1 até meio, não assumindo meio. E quem são os ângulos que fazem isso acontecer? Você vem aqui na circunferência trigonométrica e começa a girar. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Esse sim. Esse aqui começa a valer. Aí você vai percebendo que todos esses vão valendo. Todos. Sem exceções. Ó. Porque se você pegar qualquer um, o cosseno vem aqui, né? Aí você vai percebendo que você vai valendo. Esse aqui também vai, ó, porque os cossenos estão indo aqui. Beleza. Quando eu chegar aqui, eu cheguei no limitante dos cossenos. A partir de agora ele não vale mais. Então quem é o ângulo? O ângulo em questão não é só x ali, ó. Presta atenção que o ângulo em questão é esse, tá? Então você está dizendo o seguinte, ó. Esse meu ângulo, que no caso eu estou assumindo como π sobre 2 vezes x, é um ângulo que tem que ser menor do que 5π sobre 3, né? Ele é um ângulo que está menos que isso, mas ele é um ângulo que está mais que isso. Então ele é um ângulo maior do que π sobre 3. Então, para começar, eu vou mandar esses π's embora. Então, aqui vai embora, aqui vai embora, aqui vai embora. Então, aqui fica 1, aqui fica meio, e aqui fica 1/3, né? Aqui fica 5/3. Tá, eu agora vou tentar eliminar esse denominador aqui, para ficar só com o x variando, né? Porque eu estou tentando buscar quem são esses valores que são assumidos. Então, para eu ficar só com x, eu teria que fazer esse 2 desaparecer para ficar com um ângulo bonitinho. Então, eu multiplicaria toda essa equação por 2, né? Essa equação não, toda essa inequação por 2. Como o 2 aqui, ele não altera a desigualdade, né? Porque ele é um valor positivo, não altera essa desigualdade. Então, eu ficaria com x maior do que 2/3, multiplicando por 2. E o x menor, se eu multiplicar por 2, 10/3. Então, os valores de x que fazem aquela inequação tornar-se verdade são os valores que variam de 2/3 até 10/3. Beleza? Ó, preste bem atenção que eu comecei contando para você o seguinte. Se você tiver um bom domínio da sua circunferência trigonométrica, equações e inequações não será um problema de resolução. Obviamente, quando você aprender os gráficos também das funções trigonométricas, isso também ajuda a visualização, porque o gráfico tem um comportamento de todo o movimento do seno, do cosseno, da tangente, daquilo que você está buscando. Então, você também conseguiria ter uma visão interessante quando você tiver também a movimentação e o comportamento do gráfico trigonométrico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido muito bem nossa aula de hoje, nosso comentário de hoje. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.